STJ mantém a obrigação do Estado do Rio Grande do Sul de indenizar sobrevivente da Boate Kiss. Ministério Público Federal no Pará quer retirada urgente de invasores de terra indígena dos índios Xicrim. PGR é contrária à concessão de indulto e liberdade condicional para ex-deputado Pedro Correia, condenado no Mensalão. Audiência de custódia. Pesquisa do CNJ revela que quase 60% dos flagrantes são convertidos em prisões provisórias. Começa hoje o recadastramento de celulares pré-pagos em 17 estados brasileiros. E a cidadania aliada à diversão. Projeto usa o folclore para transformar crianças em eleitores mais conscientes. Ajuda a gente quando a gente crescer para já saber votar. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, arquivou uma denúncia apresentada em maio contra o senador Fernando Collor. Fachin considerou que houve prescrição neste caso. Nós vamos falar com a repórter Viviane Novaes, que tem outros detalhes. Oi, Viviane. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você, Érica, e boa noite a todos. Olha, segundo a denúncia, o senador Fernando Collor teria beneficiado uma usina do amigo João Lira, que é um político também lá do Nordeste, com 240 milhões de reais da BR Distribuidora. Em maio, Collor foi denunciado por peculato, ou seja, desvio de dinheiro público. Mas como ele completou, Fernando Collor, 70 anos, agora em agosto, o prazo de 16 anos de prescrição caiu pela metade. Era 2026, passou a ser 2018, o ano passado. Essa foi a razão para o ministro Edson Fachin arquivar a denúncia. Hoje também aqui no STF, o ministro Luiz Fux arquivou outro inquérito contra o senador Fernando Collor, o que apurava crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em supostas negociações ilícitas para beneficiar a construtora Odebrecht. O ministro Luiz Fux entendeu que não houve provas suficientes. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. E o Ministério Público Federal se manifestou hoje no processo movido pela FUNAI, que pede a reintegração de posse da terra trincheira Bacajá do povo indígena Xicrim. A reserva fica entre os municípios de Altamira e São Félix do Xingu, no Pará, na área atingida pela usina hidrelétrica de Belo Monte. O MPF apontou a necessidade de urgência na liminar diante da tensão e do risco iminente de conflitos. Segundo a manifestação do MPF, a situação é grave e confirma que a FUNAI já havia relatado ao pedir a reintegração de posse, que há possibilidade de confronto e conflito étnico na região. A FUNAI apresentou mapas, relatórios técnicos e informações detalhadas sobre as invasões, que foram geradas desde 2018 pelo Sistema de Monitoramento dos Territórios Indígenas do Médio Xingu. Segundo o MPF, o sistema de monitoramento instalado pela Norte Energia, responsável por Belo Monte como parte da obrigação prevista no licenciamento, começou a funcionar só 5 anos depois e a fiscalização ainda não é feita para impedir invasores. De acordo com relatos dos indígenas, um grupo de 300 invasores que havia construído várias casas dentro da terra indígena estão agora ameaçando de morte líderes da etnia. O grupo estaria armado e escondido na floresta. Os indígenas também estariam sofrendo ameaças de morte. Na semana passada, o MPF já havia pedido em Altamira providências urgentes do governo federal. No último dia 28 foi feito um sobrevoo da área, mas a operação para a retirada dos invasores ainda está sendo planejada, segundo informações repassadas pelo comando da Operação Brasil Verde. O Conselho Nacional de Justiça lançou um relatório sobre as audiências de custódia. Elas foram regulamentadas em 2015, num acordo entre o CNJ e a Organização das Nações Unidas. A audiência de custódia é uma das frentes do programa Justiça Presente, uma parceria do Conselho Nacional de Justiça, PNUD e Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nela, o encontro entre a pessoa presa e o juiz deve ocorrer em até 24 horas e deve ser evitada a prisão preventiva, buscando alternativas de acordo com cada ocorrência. Para o levantamento, foram analisados 2.774 casos em 13 cidades de 8 estados e o Distrito Federal entre abril e dezembro do ano passado.
90% das pessoas apresentadas em audiências de custódia são homens. Desse total, 65% têm entre 18 e 29 anos de idade. Em 57% dos casos, o flagrante é convertido em prisões provisórias. As medidas cautelares mais comuns são o comparecimento periódico em juízo, proibição de mudar do endereço informado e recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga. Menos de 1% dos presos em flagrantes deixam a audiência de custódia sem alguma forma de controle do Estado, alcançando assim um dos principais objetivos da ferramenta. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo manifestação contrária à concessão de indulto e de liberdade condicional para o ex-deputado federal Pedro Correia. Ele foi condenado na ação penal 470, conhecida como mensalão, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A pena é de 7 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 450 dias multa. No parecer, Dodge destaca que não há nada de novo no pedido da defesa e os argumentos já foram discutidos e afastados. A Procuradora-Geral aponta que o pagamento da multa era condição para conseguir qualquer benefício para a progressão de regime, mas até agora a defesa de Pedro Correia não se manifestou sobre o assunto. Em vigor desde 2017, a Lei da Reforma Trabalhista trouxe mudanças também na hora de encerrar um contrato de trabalho. Saiba as principais delas na reportagem de Fernanda Porto. Há um ano, Davi trabalha nessa empresa de recursos humanos. Na trajetória profissional de 5 anos, ele conta que passou por 4 empresas. Em 3, pediu demissão. E em uma foi demitido. As demissões foram feitas de maneira muito justa e muito correta. Algumas foram realizadas pelo sindicato, outras já foram em modalidades que a própria empresa já poderia fazer todo o trabalho de rescisão. Então, sempre saí com as portas muito abertas. Tenho certeza que, por toda a minha trajetória, não tive nenhum problema com relação a fechar as portas quando você sai, a importância que isso é, porque você nunca sabe quem você vai encontrar na sua trajetória profissional. Mas nem todos os casos são resolvidos facilmente. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que 13% dos processos que tramitam na Justiça do Trabalho são referentes a problemas de rescisão de contrato. As principais queixas, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, são divergência no cumprimento de aviso prévio e erros nos cálculos de horas extras e verbas rescisórias. Para resolver esses conflitos, a Justiça se baseia nas regras de rescisão de contrato. As principais são: por justa causa, quando a empresa demite em razão de falta grave do funcionário; sem justa causa, quando o empregador demite o colaborador que não cometeu nenhum motivo que justifique a dispensa; por pedido de demissão, que se dá quando o funcionário pede para sair da empresa; e demissão consensual, quando as duas partes optam pelo encerramento do contrato. Este advogado explica que a demissão consensual só foi regulamentada com a reforma trabalhista de 2017. Se de fato tanto o empregado quanto o empregador estiverem de acordo de que o contrato de trabalho deve ser extinto, eles podem fazer isso e, como consequências, haverá a redução pela metade do aviso prévio, e também no aviso prévio indenizado, naturalmente, e também da indenização relativa à multa do FGTS, que deixa de ser de 40% e passa a ser de 20%. O trabalhador, ao lado disso, vai poder também sacar pelo menos 80% do seu FGTS. Então, isso para o trabalhador, de fato, é uma grande vantagem se ele estiver interessado, por exemplo, em ser contratado por uma outra empresa, enfim, dá mais liberdade para as partes. Todo esse cuidado dessa saída, eu acho que todo término, ele tem que ser com respeito, ele tem que ser com cuidado, cumprindo as leis, cumprindo as obrigações, para que saia da melhor forma. Na Bahia, um dos centros de solução consensual de conflitos ajuda ex-funcionários da empresa baiana de alimentos a receber os valores devidos após as demissões. Eu trabalhei durante 35 anos na empresa, onde 17 foi de gestor e os outros 18 anos na área de contabilidade. Trabalhei na empresa há 23 anos. Esses são os relatos de alguns dos 1.600 trabalhadores que foram despedidos da empresa baiana de alimentos ligada ao governo estadual. Infelizmente, a EBAL enfrentou uma crise econômica e estrutural e a operação dela não pôde mais continuar. Ela teve que ser desmontada praticamente, para ser privatizada, e aí nós tivemos que fazer o desligamento das pessoas. 100% da operação foi paralisada.
A solução veio com um acordo global firmado em agosto de 2018 no TRT5 e agora renovado um ano depois no Sejusc de segunda instância. A EBAL e o Estado da Bahia pagam R$700 mil por mês, ou seja, a gente fez um acordo aqui que gerou mais de R$7 milhões nesse ano e que permitiu pagar 162 processos trabalhistas. Não existe fila, os processos individuais estão negociados, estão sendo pagos muito rápido, inclusive eu já tive a oportunidade de negociar vários processos, inclusive processos na fase de cognição. A empresa chegou a ter 400 lojas em 2007, diminuindo para 280 em 2017, encerrando com apenas 50 unidades antes da privatização, que ocorreu em maio de 2018. Os valores estão sendo pagos sem deságio, ou seja, sem desconto. Nas execuções a gente paga integralmente a execução e na maioria dos casos a gente acrescenta a correção e os juros. A seguir começa o recadastramento de celulares pré-pagos. Para evitar que um celular seja usado por alguém que esteja tentando fazer alguma fraude, algum crime. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que condenou o Rio Grande do Sul a pagar R$20 mil de indenização por danos morais a um sobrevivente do incêndio da Boate Kiss. No recurso especial, o Estado questionava sua condenação solidária. Para o STJ, rever a decisão exigiria o reexame de provas, o que é inviável por recurso especial. O incêndio na Boate Kiss matou 240 pessoas e deixou mais de 600 feridos. A tragédia aconteceu em 2013, na cidade de Santa Maria. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão do inquérito em que a deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, é investigada por fatos relativos ao período em que foi secretária estadual de Educação. O ministro também determinou o envio dos autos ao STF e suspendeu a busca e apreensão feita na casa dela. A Câmara dos Deputados alegava que a competência do caso, aliás, é do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que se o local da ordem de busca e apreensão foi o gabinete ou a residência da parlamentar, é possível que tenha ocorrido desrespeito às prerrogativas parlamentares. Apesar da mudança de entendimento sobre o alcance da prerrogativa de foro para deputados e senadores, firmado pelo Supremo, ressaltou que compete à Corte verificar se o crime supostamente praticado tem ou não relação com o mandato. Um homem de 42 anos conseguiu na justiça ter acesso aos prontuários médicos do período em que ele nasceu. Ele acredita ter sido trocado na maternidade. Na ação cautelar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a declaração de prescrição proferida em primeira instância por entender que ações de estado familiar são imprescritíveis e determinou que o hospital disponibilizasse os prontuários da mãe e do bebê. O homem descobriu não ser filho biológico dos pais que o haviam registrado depois de fazer um exame de DNA. Como suspeitava que havia sido trocado na maternidade, ele buscou na justiça acesso aos documentos do parto, realizado em 1977. O hospital se recusou a fornecer os documentos. No recurso ao STJ, alegou que não é obrigado a manter os prontuários médicos e registros de internação por mais de 18 anos, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que a ação tinha como objetivo reconhecer a responsabilidade e obter indenização da instituição de saúde. O ministro Luiz Felipe Salomão entendeu que, ainda que a ação não tratasse de estado familiar, o prazo de prescrição somente começaria a contar no momento em que o autor teve ciência da violação do direito dele, ou seja, em 2015. Conforme o ministro, o acórdão do TJ de Minas se apoia em mais de um fundamento, sendo que o hospital não impugnou todos eles. E devido à impossibilidade de reexame de provas pelo STJ, rejeitou o recurso. O prontuário médico é de propriedade do paciente, que pode solicitar uma cópia do documento sempre que desejar. A Constituição Federal e o Código Penal garantem a privacidade das informações contidas nele e só podem ser fornecidas com autorização do paciente ou por determinação da Justiça.
Resolução do Conselho Federal de Medicina estabelece que os documentos de papel sejam mantidos por 20 anos a partir do último registro. Para este médico, os prontuários são documentos fundamentais que visam facilitar a assistência médica ao paciente. Um paciente que já teve uma complicação X, se ele chega no hospital e já tem o prontuário dele, o médico que for vê-lo, que com certeza não vai ser o que viu lá atrás, porque isso está sempre mudando nos hospitais, o médico que for vê-lo vai ler o prontuário, isso é obrigação nossa. Sempre antes de ver o paciente, você lê o prontuário. Então ele vai ler o prontuário e já vai ter meio caminho andado, né, na hora de pensar no diagnóstico e no tratamento. Então isso para o próprio paciente é excelente, porque ele vai chegar num hospital em que a pessoa já vai ter uma ideia do caso dele. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou a lei aprovada pela Câmara Municipal que proíbe fumar nos parques públicos municipais da cidade. A norma entra em vigor daqui a 60 dias. Não será permitido o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés ou qualquer produto derivado ou não do tabaco. Quem descumprir a medida pode pagar multa de R$ 500 ou de R$ 1.000 em caso de reincidência. Serão instaladas placas com aviso de proibição e também da punição. Começa hoje o recadastramento de celulares pré-pagos em 17 estados brasileiros. A intenção é evitar fraudes. Para onde se olha, tem alguém com um celular. O país tem mais linhas do que habitantes, quase 229 milhões. E mais da metade disso, 54%, é de telefone pré-pago. A escolha por essa modalidade tem a ver com economia no bolso. Eu acabo gastando menos. Acho mais vantajoso colocar uma recarga do que pagar por mês um valor, às vezes, alto. Eu pago R$ 30 por mês e para mim é uma maravilha. Mas é aí que mora o perigo. Os celulares pré-pagos estão sujeitos à fraude, como explica a Anatel. A Anatel cobra das operadoras que façam uma melhor gestão sobre o cadastro, para evitar que um celular seja usado por alguém que esteja tentando fazer alguma fraude, algum crime. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer um crime, ela não quer ser rastreada. Então, ela faz o cadastro daquele terminal, daquele celular, no nome de outra pessoa, né? Então, a conferência do cadastro é para evitar que a gente tenha esse tipo de situação. Para combater esse tipo de irregularidade, as empresas de telefonia móvel começaram o recadastramento nesta segunda-feira em 17 estados. São eles Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. Para o DDD desses estados, as operadoras de celular enviam mensagem via SMS para o usuário com alguma suspeita de problema no cadastro. Aí esse consumidor deve entrar em contato com a operadora e confirmar nome, CPF e endereço. E o consumidor tem prazo para responder, 16 de novembro. Depois disso, as linhas serão bloqueadas. Nos outros estados brasileiros, esse trabalho vem sendo feito desde o início do mês passado. E o bloqueio vai começar mais cedo, 15 de outubro. A Anatel estima que em todo o país, 1.200.000 linhas serão bloqueadas. E a seguir, Cidadania e Diversão é o projeto Eleitor do Futuro. Título de eleitor nas mãos e na cabeça um aprendizado. O exercício da cidadania. Era digital. Você sabia que empresas podem demitir empregados por má conduta nas redes sociais? A demissão pode ser por justa causa, principalmente quando as postagens ferem a honra e a imagem do empregador. Por onde a gente passa, sempre tem alguém mexendo ou falando ao celular. Dados de 2016 mostram que o Brasil é o país mais conectado da América Latina. Mais de 116 milhões de brasileiros estão ativos em pelo menos uma rede social. No ambiente virtual, cada um expõe opinião e muitas vezes não tem medo de falar o que pensa. Quem faz comentários negativos sobre a empresa onde trabalha em redes sociais ou posta vídeos com brincadeiras e atitudes inadequadas, corre o risco de ser demitido por justa causa. Aí sai do emprego sem direito a receber 13º, férias proporcionais, multa do FGTS e o aviso prévio.
Foi o que aconteceu com um trabalhador de uma empresa de vigilância aqui de Goiânia. O empregado fez essa postagem num grupo de vigilantes com críticas à presença de supervisores em uma assembleia do sindicato da categoria, que, segundo ele, tinha um objetivo de prejudicar os demais colegas. Ele ainda citou o nome da empresa, que não gostou nada disso. Resultado, demissão. Com base na linha K do artigo 482 da CLT, né, que fala que quando prejudicar a honra, a imagem da empresa, com base nisso ela dispensou ele por justa causa. A advogada da empresa de segurança conta ainda que o vigilante ajuizou um processo para reverter a demissão, alegando que tinha liberdade de expressão, mas a Justiça do Trabalho não aceitou o argumento. Para evitar esse tipo de dor de cabeça, o empregado precisa ficar atento para não vacilar. Olha só algumas atitudes que podem gerar demissão em relação ao uso das redes sociais. Empregado que apresenta um atestado médico pedindo uma licença do trabalho por justificar estar doente, passando por algum problema de saúde, no mesmo momento ele posta nas redes sociais, em festas, em viagens. Então isso daí faz cair a máscara e também pode resultar na perda de um emprego. Outro exemplo, um empregado que está chateado com algo que aconteceu dentro da empresa, resolve publicar isso na internet, essa insatisfação. E nesse post ele exagera na dose e acaba ofendendo a honra, a boa imagem da empresa. Também pode ser aplicada uma justa causa nesse contexto. Olha só que iniciativa legal. No Distrito Federal, estudantes aprendem sobre cidadania de uma forma divertida. É o projeto Eleitor do Futuro. Eu queria que todas as pessoas fossem respeitadas. Meu sonho é acabar com os incêndios. Sonhos, ideais. Foi o dia de olhar para o mundo e ter a certeza que é possível fazer diferente. O meu sonho é acabar com o desperdício de água. Acabar com a violência da mulher. 18.500 brasileirinhos de 46 escolas do DF foram às urnas. Eles tiveram curso de mesário para fazer bonito no dia da votação. Título de eleitor nas mãos e na cabeça um aprendizado. O exercício da cidadania. Olha, a importância é despertar desde cedo a consciência cívica, né, nessas crianças. E a gente trabalhar valores sociais e temas sociais relevantes, né? Associados a personagens que eles já conhecem no dia a dia, personagens do folclore. A riqueza da cultura brasileira, influenciada por diferentes povos como indígena, europeu e africano, fez surgir o folclore brasileiro. Histórias que assombram e maravilham o nosso povo. Apesar de antigos, os contos remetem a temas bem atuais. Nas urnas, os alunos escolheram os candidatos de acordo com os temas defendidos na campanha. Vote no 40, Negrão Pastoreiro. Desde o fim de julho, os alunos do 5º ao 9º ano só falavam neles, nos personagens do folclore brasileiro. Eu vou mostrar para vocês agora alguns candidatos, aqui nessa quadra mesmo, meio escondidinho, porque lá dentro agora tá tendo eleição. E se eles saírem daqui com esse figurino todo, vai caracterizar boca de urna e longe da gente querer descumprir as regras eleitorais. Certo, gente? Certo. Eu sou a Sereia Yara. Eu defendo as mulheres. Eu sou o Curupira. Defendo a natureza e os animais. Eu sou a Vitória Régia e eu defendo a água. Chua. Eu sou Saci Pererê e defendo as pessoas com necessidades especiais. A sorte foi lançada. Mesmo que de brincadeira, os alunos levaram bem a sério os assuntos abordados por meio do folclore. O único problema foi escolher em quem votar. Ajuda a gente quando a gente crescer para já saber votar. Mas pena que não dá para votar em todos. Eles vivenciaram mesmo a cidadania na prática. Então, assim, toda semana eles ficavam muito ansiosos para entender, para conhecer o próximo candidato da semana. E a gente acha que realmente é desde essa idade que a gente planta aquela sementinha, né? Sementinha da cidadania, do respeito e, claro, do amor ao próximo. Não é mesmo, Saci Pererê? E é hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Oi, Fernanda. Boa noite. Oi, William. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa o giro de hoje com uma notícia do Supremo Tribunal Federal.
O plenário virtual julgou o mérito do recurso com repercussão geral, que trata sobre a aposentadoria especial para guardas municipais. O relator, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que a categoria de guarda municipal não entra em atividades de alto risco de perigo, voto que foi seguido por unanimidade pelos demais ministros. O coronel reformado Antônio Carlos Alves Correia foi denunciado por suposto crime de incitação à animosidade entre as Forças Armadas e os tribunais superiores. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal em razão de 8 vídeos que foram divulgados na internet no ano passado durante a campanha política para a presidência da República. Nos vídeos, o coronel expressa supostas ameaças aos ministros do TSE caso houvesse alguma decisão que prejudicasse o então candidato Jair Bolsonaro. O Ministério Público Federal também recomendou a apuração de denúncias de tortura pela Força-Tarefa de Intervenção da Penitenciária no Pará. A recomendação estabelece o prazo de 15 dias para a administração se posicionar sobre as denúncias e providências em relação aos maus tratos e condições degradantes no complexo penitenciário de Americano, localizado na cidade de Santa Isabel. E a Advocacia Geral da União publicou orientação normativa que define atividades de mediação e conciliação na esfera do direito privado. Na prática, advogados da União, procuradores federais, da Fazenda Nacional e do Banco Central não poderão atuar em atividades de solução de conflito, envolvendo unicamente empresas ou instituições privadas. O giro fica por aqui. Você em casa já sabe, mas eu vou reforçar. Para rever qualquer uma de nossas reportagens, é só entrar no nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigado, Fernanda. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Acompanhe agora o programa Fórum. Boa noite, até amanhã.